Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de março de 2023. São 8 horas da manhã. E ontem o Blog da Cidadania noticiou aqui a matéria do jornal Folha de São Paulo que desmonta a armação para vitimizar Sérgio Moro, feita pela juíza Gabriela Hart, a juíza teleguiada de Sérgio Moro, que usou o processo dele de condenação de Lula no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia, copiando e colando a tal ponto a sentença de Moro que ela chamou o sítio de apartamento, confundiu o nome de acusados e praticamente reproduziu a peça condenatória de Moro contra Lula sem que ela tivesse relação com o caso do sítio de Atibaia. Gabriela Hart é uma juíza conhecida por trabalhar pouco e por usar sentenças de outros juízes para não ter que trabalhar. E foi repreendida várias vezes pelo Poder Judiciário por suas condutas estranhas. E agora vem a público, conforme revelado ontem pelo jornal, na verdade no dia 22 pelo jornal Folha de São Paulo, que o alvo principal do PCC está no topo da lista de decretados e questionou a mídia pelo protagonismo de Moro nesse caso, porque inclusive esse promotor diz que o Moro, de forma alguma, ele criou problemas para o PCC. Na verdade, quem transferiu o Marcola para um presídio de segurança máxima foi esse promotor. O Moro era apenas o ministro da Justiça quando isso aconteceu e ele assinou uma ordem para isso ser feito porque foi pedida por esse promotor e ele concedeu. E a mídia está colocando o Moro, por estranho que pareça, não é? Porque o Moro é hoje um dos símbolos do bolsonarismo e a mídia colocou o Moro como o grande autor do ataque ao PCC, e isso não é verdade. Aqui a própria matéria do jornal Folha de São Paulo, um dos que está fazendo toda essa celeuma, de que o promotor-alvo do PCC está no topo da lista, porém a mídia só fala em Moro. Todos os jornais hoje têm eles já abrem o dia com 2, 3, 4 matérias citando o Moro, quando o Moro não está nem perto de ter importância nesse caso que estão atribuindo a ele, e inclusive agora é que nós vamos ver. A matéria de hoje, deste sábado, 25 de março, do jornal O Estado de São Paulo, revela que essa investigação sobre decretos de morte do PCC, que já dura mais de uma década, e tinha no Lincoln Gaquia, o procurador citado como principal alvo do PCC, teve uma mudança de rota muito grande em janeiro deste ano. Em janeiro, a juíza titular da 9ª Vara Federal de Curitiba saiu de férias, entra a juíza Gabriela Hart, aquela do copia e cola, e coloca o Moro na investigação. Aí, no mês seguinte, agora em março, quando o Lula diz que a operação da Polícia Federal contra o PCC pode ter sido uma armação, ela libera todo o processo, inclusive expondo as investigações, e ela começou esse processo somente em fevereiro. Então, note-se bem que em menos de um mês, vejam só isso, em cerca de um mês, ela assumiu o caso, mandou investigar essa coisa do Moro, pegou algumas evidências ainda não conclusivas
e saiu colocando na mídia que o Moro era o principal alvo tal. E note-se que na 9ª Vara Federal de Curitiba, é bom que você saiba isso, que todos saibam, minha amiga, meu amigo, porque ontem eu sou amigo do Felipe Quest, do Felipe Nunes, da Quest Consultoria, a autora da pesquisa Quest, e ele me enviou um estudo da Quest que diz que o Lula perdeu muito apoio da esquerda, né? O Moro bombou nessa pesquisa na internet e o Lula perdeu muito apoio porque a esquerda está criticando muito o Lula sem saber o que está dizendo, porque aqui está a prova de que Lula está certo ao falar de armação. Na 9ª Vara Federal de Curitiba está sendo investigado o porquê de o Moro ter sido colocado nessa investigação agora em fevereiro. E por que ela liberou a operação tão rápido, uma operação que já dura, uma investigação que já dura muito tempo. E agora também aqui o site Consultor Jurídico descobriu que a Justiça Federal do Paraná não poderia estar nesse caso. Por isso que a juíza titular da 9ª Vara Federal de Curitiba não entrou nesse caso por uma simples razão, porque esse caso tinha que ser julgado pela Justiça Estadual de São Paulo. Por que é que a Justiça Federal do Paraná está investigando algo que não lhe diz respeito? Porque uma morista e bolsonarista, como a juíza Gabriela Hart, entrou no caso para tentar politizar essa investigação para favorecer o juiz Sérgio Moro. Isso ainda vai dar muito problema e ela pode ter certeza que isso vai ser investigado, já está sendo investigado, inclusive na 9ª Vara Federal de Curitiba. E mais uma vez a juíza Gabriela Hart pode ser repreendida pela justiça. Infelizmente a justiça não demite, né? A justiça afasta com todos os vencimentos. Mas essa juíza pode ter cometido o seu maior erro ao tentar forjar uma situação para favorecer o Sérgio Moro. Eu peço a você que passe para frente essas informações, porque essas informações são vitais para que inclusive a própria esquerda entenda por que Lula disse o que disse. Bom, e a justiça bolsonaristas que tentaram colocar bomba no aeroporto de Brasília choram e agora se dizem arrependidos. Veja que coisa meiga, não é? Em depoimento ontem, Jorge Washington e Alan Diego confirmaram suas participações no episódio e pedem revogação da prisão. Na fase final de instrução do processo, que deve durar mais um mês, os réus confessos da tentativa de explodir uma bomba nos arredores do aeroporto Juscelino Kubitschek, na noite de Natal, prestaram depoimentos ontem na 8ª Vara Criminal de Brasília. Em audiência e acompanhados por seus advogados, e eles se disseram muito arrependidos, choraram em suas defesas, pediram a revogação da prisão. Eu ter pensado nisso antes, né? De colocarem tantas vidas em risco. E o Alckmin, veja só, o Alckmin que foi tão atacado, né? Ele se recusa a usar o gabinete do Lula enquanto ele se torna presidente da República durante a viagem do titular, o presidente Lula. Sabem onde o Alckmin decidiu trabalhar? Na copa do gabinete de Lula, onde o Lula faz as refeições, porque o Alckmin tem o sentido correto e concreto do papel dele e não quer dar a menor margem para alguém dizer que ele ambiciona o cargo do presidente, que é também, hoje a gente sabe, seu amigo. E aliados de Moro e Bolsonaro organizam encontro dos dois para alinhar a posição. Estão aliados e o mais interessante é que a mídia, praticamente a mídia que tanto atacou Bolsonaro, ao se aliar a Moro, Globo, Folha, Veja e Estadão, estão se aliando a Bolsonaro. No fim, eles vão terminar todos juntos. E com pouca chance, Aras faz campanha por recondução na PGR. Acredite se quiser, ele, Aras, acredita que tem chance
Depois do trabalho porco que ele fez na Procuradoria-Geral da República, ele acredita que tem chance de permanecer no cargo. Vai sonhando, Aras. E petistas fazem ofensiva para atrair o ex-ministro Ciro Nogueira. Na verdade, para ele não vai ser novidade nenhuma. O Ciro Nogueira, do PP, ele foi ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro e foi aliado dos governos do PT sempre, né? E agora ele está aí com um pouco de vergonha de aderir o Lula, mas já está conversando. É só uma questão de tempo. Ele deve cozinhar até o fim deste ano para no ano que vem assumir o apoio e entrar na base de Lula. E o Lula, veja que diferença, né? Com pneumonia, tomando antibióticos, ele vai embarcar doente para a China neste domingo. O Bolsonaro nem com a melhor saúde do mundo trabalhava. Deixou de trabalhar porque estava tristinho por ter perdido a eleição. Enquanto isso, o Lula viaja e vai trabalhar doente. E as primeiras indicações de Lula para o BC vão ser definidas na China. Sabe o que significa isso, pessoal? O Lula vai começar a indicar uma nova diretoria para o Banco Central, e essa diretoria tem poder para tirar das nossas costas o Roberto Campos Neto, o neto de Roberto Campos, o Bob Fields, que quando foi ministro da Fazenda na ditadura militar, acabou com o reajuste do salário mínimo. E por fim, caciques do Senado não veem dificuldade para aprovar o favorito de Lula ao STF. A oposição vai tentar dificultar a vida de Cristiano Zanin e o Sérgio Moro, inclusive, né, com medo do Zanin, porque o Zanin sabe muita coisa sobre ele, e com isso, com o Sérgio Moro sendo contra Zanin, o Senado vai aprovar muito facilmente o nome do Zanin se ele for indicado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.